Em um parque canadense congelado, bem escondido sob camadas espessas de gelo, alguns cientistas descobriram um esqueleto bizarro que chamaram de dragão congelado. O esqueleto estava ali sob o gelo havia milhares de anos. Os especialistas levaram décadas para descobrir qual era a espécie desse estranho fóssil. E foi identificada como um novo gênero de pterossauro, que era um réptil gigante e voador com uma envergadura de asas de mais de 5 metros. A cabeça era 3,5 vezes maior que o corpo. Os pterossauros viveram 76 milhões de anos atrás, sobrevoando os demais dinossauros. Os cientistas os descreveram como os maiores, mais cruéis e mais bizarros animais que voam. O novo gênero foi chamado de Cryodracon boreas, cuja tradução é dragão congelado dos ventos do norte. Em 2013, um jovem montanhista estava escalando uma das montanhas mais altas da Europa Ocidental, o Mont Blanc. Ele viu uma caixa estranha de metal saindo da neve. O cara fez um esforço danado para abri-la e viu que ela estava cheia de rubis, esmeraldas e safiras. E entregou o tesouro imediatamente para as autoridades. No fim das contas, descobriu-se que a caixa provavelmente pertencia a um passageiro de um dos 2 voos da Índia que se chocou contra a montanha mais de 50 anos atrás. O conteúdo foi avaliado em mais de $200 mil e as autoridades ainda estão à procura do herdeiro dessa pequena arca do tesouro. No noroeste da Sibéria, em 2007, um criador de renas estava passeando com seus filhos ao ar livre quando viu uma coisa estranha no gelo. O homem percebeu que era um filhote de mamute e ligou imediatamente para o museu local. A criatura foi chamada de Liuba e considerada a múmia de mamute mais preservada do mundo no momento da descoberta. Liuba ficou sob o gelo durante 41.800 anos e tinha entre 30 e 35 dias. Da tromba até a cauda, tem quase o mesmo tamanho de um filhote grande. Se você quiser ver esse animal de perto, saiba que a Liuba fica em exposição em vários museus do mundo todo. No continente gélido da Antártica, coberto por camadas de gelo e neve, está o Monte Erebo, um vulcão congelado. Ele foi descoberto no meio de uma erupção em 1841 por exploradores em uma expedição. O vulcão tem mais de 3.600 metros de altura e continua ativo há 1.300.000 anos. Nas profundezas desse vulcão, bem no meio dele, tem uma cratera com grandes volumes de lava derretida. Há explosões ocasionais, então considera-se que ele ainda está em erupção contínua. Porém, essas erupções não preocupam, pois geralmente são bem pequeninas. Lá atrás, em 1991, 2 escaladores estavam viajando pelos Alpes italianos quando se depararam com um corpo. Eles acharam que era de algum escalador que havia se perdido recentemente. A dupla voltou correndo para a base da montanha para avisar sobre o infeliz achado. Assim que todos os restos foram recuperados, ficou claro que o corpo não era nem um pouco recente. Os cientistas determinaram que o Homem do Gelo tinha mais de 5.000 anos e foi chamado de Otzi. Os cientistas nunca haviam visto nada parecido, pois o corpo estava muito bem preservado. Durante anos, Otzi foi estudado pelos cientistas que descobriram que nossos ancestrais têm muito mais coisas em comum conosco do que imaginávamos. Seu corpo estava coberto por pinturas. Pesquisas feitas no conteúdo de seu estômago revelaram que sua última refeição foi uma carne seca e curada, parecida com o bacon que comemos hoje. O Homem do Gelo tem pelo menos 19 parentes vivos hoje, em alguma parte da Europa Central. Os cientistas estavam pesquisando tocas de esquilos antigos na Sibéria quando encontraram uma coisa interessante. Um dos bichinhos tinha escondido sementes preciosas bem lá no fundo do solo. Elas ficaram encapsuladas no gelo por 32.000 anos. As sementes eram da flor Silene stenophila, que havia sido extinta há muito tempo. O incrível é que os cientistas conseguiram recuperar o tecido da planta de dentro das sementes, formando uma plantação de flores. Desde então, reintroduziram a flor extinta a seus habitats naturais mundo afora. Em 1930, uma equipe de cientistas noruegueses navegava pelo Oceano Ártico, conduzindo uma pesquisa sobre os mares e geleiras. Eles chegaram à Ilha Branca, um território perigoso e congelado em que nenhum humano havia pisado antes. Pelo menos, era o que se pensava na época. Os pesquisadores ficaram em choque ao descobrir a ponta de um pequeno barco saindo da neve. Dentro do barco, encontraram equipamentos científicos e vários itens pessoais congelados.
inclusive uma jaqueta bordada com S.A. André. Eles haviam descoberto os destroços da famosa expedição polar da S.A. André. Em 1897, exploradores suecos comandados por André tentaram viajar para o Polo Norte usando um balão de hidrogênio. Desde então, ninguém ouviu mais falar sobre eles. As pessoas só descobriram o que aconteceu quando o barco foi encontrado 33 anos depois. Tudo indica que o balão bateu na Ilha Branca apenas 2 dias depois de partir da Suécia. Os exploradores viajaram perto da ilha em um barco improvisado, mas não conseguiram ir além. O mamute lanoso mais bem preservado encontrado até agora foi descoberto em uma região de Pergelissolo, na Sibéria, em 2010. Os cientistas o chamaram de Yucca, em homenagem ao pequeno vilarejo que fica perto de onde o animal foi descoberto. Ele passou 39 mil anos congelado e acredita-se que tinha entre 6 e 8 anos de idade. Por estar tão bem preservado, vem sendo estudado por anos e está fornecendo novas informações sobre os mamutes. Em 2019, os cientistas anunciaram que conseguiram ativar células tiradas do tecido de Yucca. Isso significa que um dia, talvez, poderemos ver mamutes lanosos habitando a Terra novamente. Olhando as imagens e vídeos da Antártica, o continente parece ser congelante, coberto por neve, além de ser plano, exceto por alguns montes pequenos. Os cientistas acreditavam nisso também, quando foram estudar as montanhas Gemburtsev. No começo dos anos 2000, ficaram chocados ao descobrir que os pequenos montes de rocha eram, na verdade, o pico de uma cordilheira gigante que estava sob mais de 1.000 metros de neve. Usando a tecnologia de radar, descobriram que as montanhas têm cerca de 3.000 metros de altura e uma extensão de 1.200 quilômetros. Ou seja, são do mesmo tamanho dos Alpes europeus, só que escondidas sob toneladas de gelo e neve. Em uma mina de ouro na Sibéria, um empresário estava examinando um rio próximo quando viu uma coisa interessante no gelo. Era um pequeno rinoceronte lanudo que mais tarde foi batizado de Sasha. Essa espécie estava extinta havia 15 mil anos. Acredita-se que Sasha pode ter ficado congelado por até 39 mil anos. Ele é muito especial, pois é o único rinoceronte lanudo de corpo inteiro já descoberto. As geleiras ao redor da cidade de Pelo, no norte da Itália, começaram a derreter. Artefatos de décadas e até séculos atrás foram descobertos sob o gelo. Pertences pessoais de soldados foram encontrados, como diários, fotografias e até cartas de amor. Os historiadores até conseguiram tirar uma cabine inteira que estava preservada sob o gelo. Ela estava cheia de capacetes e roupas feitos de metal pesado. Em 1845, John Franklin embarcou em uma expedição para o Polo Norte. A tripulação viajou em 2 navios, o HMS Erebus e o ironicamente chamado de HMS Terror. A expedição acabou em desastre e as 2 embarcações se perderam nas águas geladas. Em 2016, o HMS Terror foi descoberto por uma equipe de pesquisadores. Apesar de ter ficado perdido por 170 anos, as águas congelantes o mantiveram em condições perfeitas. Os cientistas descreveram a embarcação como congelada no tempo. Os pratos e copos ainda estavam nas prateleiras, as camas e mesas estavam em ordem, e até as bagagens dos passageiros pareciam preservadas. O HMS Erebus também foi descoberto ali perto, mas por causa das mudanças de temperatura da água, ele não estava em boas condições. O gelo glacial que rodeia uma passagem usada pelos vikings entre montanhas na Noruega escondia centenas de artefatos antigos. Um deles era uma caixa de madeira soldada. Os pesquisadores não conseguiam conter a ansiedade em abri-la. Eles achavam que ela estaria cheia de tesouros vikings ou artefatos que nos dariam mais informações sobre aquela antiga sociedade. Mas dentro dela só havia uma vela antiga feita de cera de abelha. E parece que essa caixa não era tão antiga quanto se pensava. Analisando a vela, descobriu-se que é do século XVII. A Era dos Vikings tinha acabado antes, no século XI. A caixa provavelmente era de um fazendeiro que a enviou por navio de sua fazenda de verão para a de inverno, para iluminar as noites compridas e frias. É oficial, existe vida em Marte. Não se trata de um clickbait. Deixa eu explicar para você. A maioria das pessoas imagina a vida extraterrestre como pequenos seres verdes e, de preferência, pessoas inteligentes. Mas precisamos distinguir entre vida e inteligência.
Quando alguém diz que há vida em outro planeta, você provavelmente pensa imediatamente em algum ser inteligente com quem possa conversar. Mas a vida é algo diferente, geralmente está associada ao orgânico. E o rover Curiosity da NASA encontrou as maiores moléculas orgânicas já vistas no planeta vermelho. Elas estavam escondidas em rochas marcianas muito antigas, e quero dizer, com cerca de 3,7 bilhões de anos. Esses tipos de moléculas podem ser restos de coisas como ácidos graxos, que ajudam a construir as membranas celulares. Pode não ser a vida que estamos acostumados a pensar, mas no mínimo os ingredientes para o que chamamos de vida estiveram lá. Então, o rover Curiosity da NASA tem navegado em torno de uma enorme cratera em Marte chamada Cratera Gale. Os cientistas acreditam que essa cratera era um lago há vários bilhões de anos. A principal tarefa do rover era descobrir se Marte já teve as condições adequadas para a vida. E um dia, o Curiosity perfurou um pedaço de lama antiga em um local chamado Cumberland. Ele coletou um pouco de pó de rocha e os cientistas realizaram um teste especial com ele usando um forno equipado no rover. Esse forno fica muito quente, cerca de 850 graus Celsius. Felizmente, as condições do experimento permitiram que os pesquisadores cozinhassem o oxigênio molecular, o que limitou o risco de combustão. E eles encontraram algo surpreendente: cadeias de átomos de carbono com até 12 átomos de comprimento. Cadeias semelhantes podem ser encontradas na Terra em tudo, desde o petróleo bruto até, aqui vamos nós de novo, nos seres vivos. Você pode dizer que, até agora, a descoberta não parece muito surpreendente. Mas espere! Sim, essas moléculas podem se formar naturalmente por meio de processos não vivos, como reações com água, calor e minerais. Hidrogênio, monóxido de carbono, calor, minerais, isso é suficiente para cozinhar essas moléculas, mesmo sem biologia. Ao mesmo tempo, essas moléculas também são subprodutos comuns da vida. Aqui na Terra, produzimos compostos semelhantes o tempo todo, especialmente como ácidos carboxílicos, que estão em toda parte nos organismos vivos. Portanto, embora essas cadeias possam ter se formado naturalmente, elas também podem ser restos de algo que já foi vivo. Talvez vida microbiana, talvez algo muito mais complexo. Ainda não sabemos. Mas o aspecto mais incomum e intrigante das moléculas é que essas cadeias de carbono são bastante frágeis. Na Terra, a luz solar, o ar e a água as quebrariam com o tempo. No entanto, elas ainda estão em Marte, após bilhões de anos. Portanto, mesmo que essas moléculas não pertençam aos dinossauros marcianos, agora sabemos que o planeta vermelho é bom em preservar material orgânico. E isso é muito importante para a busca de vida antiga. Há uma boa chance de que traços químicos dessa vida ainda estejam escondidos nas rochas, e aparentemente o Curiosity é capaz de detectá-los. A propósito, essa não é a primeira vez que o Curiosity encontra substâncias orgânicas. Ele também coletou orgânicos clorados, material contendo enxofre e nitratos, basicamente ingredientes que, se a vida tivesse sido criada em Marte, fariam parte da receita. Agora, que tal falarmos sobre outro herói enviado a Marte para fazer descobertas incríveis? Conheça o Perseverance. Trata-se de um robô do tamanho de um carro que a NASA enviou para longe de casa, para o inóspito e seco planeta vermelho. Em particular, para uma antiga cratera chamada G0. O Jet Propulsion Lab criou o Perseverance e o preparou para sua primeira viagem espacial, que começou em 30 de julho de 2020. Durante 7 meses escuros e solitários, o robô viajou pelo cosmos. Felizmente, ele conseguiu aterrissar em Marte com segurança em 18 de fevereiro de 2021. A NASA até deu um nome legal ao local de pouso Octavia E. Butler, em homenagem à famosa escritora de ficção científica. Desde então, o Perseverance tem se ocupado em explorar o planeta vermelho. Em 8 de abril de 2025, ele já contava 1.469 dias marcianos de atividade, que a propósito são chamados de sols. Isso equivale a cerca de 1.510 dias terrestres ou pouco mais de 4 anos. O rover se parece muito com seu irmão mais velho, o Curiosity, mas possui algumas atualizações. Ele é literalmente carregado de tecnologia: 7 instrumentos científicos, 19 câmeras e até mesmo 2 microfones para gravar sons de Marte, como o vento ou o barulho das rodas do rover sobre as rochas.
o Perseverance também trouxe um pequeno companheiro de voo. Trata-se de um mini helicóptero chamado Ingenuity. O Ingenuity fez história ao realizar o primeiro voo motorizado em outro planeta em 19 de abril de 2021. O objetivo era voar apenas algumas vezes, mas ele continuou e fez 72 voos no total. Infelizmente, em 18 de janeiro de 2024, ele foi danificado durante uma aterrissagem difícil, e assim, a NASA o aposentou oficialmente. Quanto ao Perseverance, ele tem grandes objetivos. Ele está procurando sinais de que Marte já teve vida, especialmente em áreas que costumavam ter água. Em sua busca, o rover está tentando descobrir se o planeta vermelho tinha mesmo os ambientes que poderiam ter suportado a vida. Ele também está procurando por vida microbiana do passado, coletando amostras de rocha e solo para trazer de volta à Terra um dia, e testando tecnologias interessantes, como a produção de oxigênio do ar marciano para ajudar a preparar futuras missões humanas. Depois de aterrissar na cratera G0 em 2021, o Perseverance começou a trabalhar imediatamente, começando com sua primeira campanha chamada Crater Floor. Ele se dirigiu para o sul do local de pouso e explorou um local chamado Seita. Em seguida, retornou a Crater Floor Fracture Roof e coletou sua primeira amostra de rocha. Esse foi apenas o início de sua exploração da história de Marte. Em sua segunda campanha, Fan Front, o rover foi em direção ao antigo delta, onde um rio costumava fluir para a cratera. O Perseverance subiu em um vale para verificar terrenos mais altos, procurando mais pistas sobre o passado do planeta vermelho. Na terceira e quarta campanhas, Upper Fan e Margin Unit, o rover estudou rochas que poderiam nos dizer mais sobre o clima do planeta e se ele poderia ter suportado vida. Em dezembro de 2024, começaram a planejar a quinta campanha do Perseverance, Northern Rim. Ela deve estudar a borda da cratera, onde rochas das profundezas da superfície foram lançadas para o topo durante um impacto há bilhões de anos. O Perseverance fez algumas descobertas impressionantes até o momento. Ele encontrou rochas vulcânicas no fundo da cratera que mostraram que interagiram com a água. Isso foi uma surpresa, pois os cientistas pensavam que as rochas seriam em sua maioria sedimentares e não vulcânicas. Em um local chamado Wildcat Ridge, o rover encontrou até mesmo sinais de um antigo lago que poderia ter suportado vida. As rochas que o Perseverance encontrou são ótimas para preservar possíveis sinais de vida passada. Portanto, essa é uma descoberta realmente importante. O rover também descobriu que alguns dos sedimentos no delta foram depositados por águas calmas. Porém, mais tarde, grandes inundações trouxeram grandes rochas para a cratera. Isso significa que o clima de Marte deve ter mudado ao longo do tempo. Além disso, o Perseverance realizou alguns experimentos interessantes. O experimento MOXIE conseguiu produzir cerca de 100 gramas de oxigênio da atmosfera marciana. Isso pode ser muito útil para futuras missões humanas. O rover também usou seus microfones para estudar os sons em Marte. Descobriu-se que o som viaja mais lentamente lá do que na Terra, além de ser mais silencioso no planeta vermelho. A ferramenta Pixel do rover analisou rochas e encontrou vários minerais, como olivina, argilas e carbonatos. Essa descoberta mostrou que a água sempre desempenhou um papel importante na formação do planeta vermelho. O radar RIMFAX também ajudou a equipe a ver que o piso da cratera era composto de rocha sólida e material vulcânico, e que o delta havia se formado em um ambiente calmo, semelhante a um lago. Em suma, o Perseverance está nos dando uma visão muito mais clara do passado de Marte. Ele está descobrindo evidências de atividade vulcânica, água e ambientes que poderiam ter sido adequados para a vida. Também está ajudando os cientistas a coletar dados cruciais para futuras missões. Ao estudar a geologia, a atmosfera e o potencial de vida do planeta, o Perseverance está preparando o terreno para futuras explorações. E um dia, talvez até mesmo para que os seres humanos caminhem em Marte. Em uma bela noite de verão, em 30 de agosto de 1892, um magnata da navegação levou sua família para um cruzeiro no Lago Superior. Eles estavam viajando no Western Reserve, que supostamente era um dos navios mais seguros de sua época. Ele era feito de um tipo de aço como usado na construção do infame Titanic. E acabou tendo um destino trágico semelhante. O navio se partiu em dois e foi encontrado apenas 132 anos depois, em 2024. O navio a vapor de 91 metros foi o primeiro cargueiro com revestimento de aço nos Grandes Lagos. Um jornal o chamou de Galgo do Interior, devido à rapidez com que ele cortava a água. Peter G. Mint foi o proprietário e inventor dessa embarcação, que havia sido construída apenas 2 anos antes em Cleveland.
Na noite de sua última viagem, o navio partiu em direção a Two Harbors, Minnesota. Mint levou consigo 5 membros de sua família: sua esposa, seus 2 filhos pequenos, sua cunhada e sua sobrinha. Havia também 22 membros da tripulação a bordo. Foi uma viagem agradável e tranquila enquanto eles navegavam pelo Lago Huron. Porém, logo após saírem da baía de Whitefish, o lago ficou agitado e a tripulação teve que ancorar por um tempo. Mais tarde, naquela noite, quando entraram no Lago Superior por volta das 21 horas, uma forte tempestade de verão se aproximou com ventos fortes e ondas violentas. Então aconteceu um desastre. O navio começou a se dividir em 2. Em apenas 10 minutos, o Western Reserve estava completamente submerso. Todos conseguiram entrar nos botes salva-vidas. A família Mint, com alguns membros da tripulação, pegou o de madeira e as 10 pessoas restantes entraram no de metal. Mas a tempestade foi tão violenta que o bote de metal afundou imediatamente e apenas algumas pessoas conseguiram entrar no outro bote salva-vidas. Esse segundo barco flutuou durante as 10 horas seguintes. Um navio a vapor passou por ali, mas não notou nem ouviu as pessoas pedindo ajuda. Por volta das 7 horas da manhã seguinte, o bote salva-vidas chegou a 1 km e 600 metros da costa, perto de Deer Park, Michigan. Eles estavam tão perto da segurança, mas infelizmente o bote salva-vidas também virou e todos acabaram na água congelante. O único sobrevivente dessa tragédia foi Harry Stewart, de 24 anos, o timoneiro do navio. Ele nadou 1 milha inteira na água gelada e conseguiu chegar à costa, quase inconsciente, mas vivo. Posteriormente, ele mencionou que só sobreviveu graças a um casaco de malha pesado e justo. O Western Reserve ficou perdido por mais de 100 anos até que um casal de exploradores determinados finalmente o localizou. Eles passaram mais de 2 anos procurando naufrágio sem parar na Península Superior de Michigan. Daryl e Dan Ertel o encontraram usando um sonar de varredura lateral que observa 0,8 km de cada lado. Um dia, eles viram uma pequena mancha no lado esquerdo da varredura. Era pequena, mas Daryl mediu a sombra, notou que ela tinha cerca de 12 metros de altura e percebeu que devia ser algo importante. Então eles voltaram e fizeram uma varredura diretamente sobre o local. Viram escotilhas de carga e destroços que pareciam ter partido o navio em 2, com uma metade sobre a outra em uma posição quase impossível. Cada peça media cerca de 45 metros de comprimento e, quando verificaram a largura, tiveram certeza de que haviam acabado de encontrar o lendário Western Reserve. Os historiadores ainda não sabem ao certo porque o navio, que supostamente não poderia afundar, se partiu ao meio de repente. Mas eles têm algumas teorias sólidas. Uma delas é algo chamado hogging. Isso acontece quando o navio sobe em uma onda gigante e a proa e a popa ficam suspensas no ar, sem nada embaixo para sustentá-las. Isso coloca uma quantidade absurda de pressão no meio, e ele se dobra como uma vara quando você puxa as 2 extremidades. Outro motivo plausível diz respeito ao aço do qual a embarcação era feita. Naquela época, o aço era o novo substituto do ferro, mas o controle de qualidade não era perfeito. Algumas placas de aço não foram muito bem feitas, o que poderia ter causado um ponto fraco grave na estrutura do navio. Também é possível que o navio não tivesse lastro suficiente, ou seja, o peso usado para mantê-lo estável, ou talvez não estivesse bem equilibrado. Infelizmente, apenas 8 semanas após a tragédia do Western Reserve, outra embarcação que havia sido construída na mesma época, com tiragens semelhantes de chapas de aço, repetiu o destino de seu gêmeo. O W.H. Gilcher era um cargueiro lacustre a vapor usado para transportar cargas entre portos nos Grandes Lagos. Em 26 de outubro de 1892, ele partiu para o que deveria ser uma viagem de rotina. Carregado com mais de 3.000 toneladas de carvão, o navio saiu de Buffalo em direção a Milwaukee. O capitão Leeds H. Weeks e uma tripulação de 18 pessoas estavam a bordo. No início, tudo parecia normal, e na tarde de 28 de outubro, o navio passou pelo estreito de Mackinac e entrou no lago Michigan. Esperava-se que o navio chegasse a Milwaukee no dia 30, mas ele não chegou lá. Uma enorme tempestade atingiu o lago Michigan e o lago Huron nos dias 28 e 29 de outubro e causou estragos nos planos de viagem de muitos navios.
Quando a tempestade finalmente passou e os barcos começaram a chegar ao porto, as pessoas começaram a tentar descobrir o que havia acontecido com W.H. Gilcher. Um capitão que estava navegando nas proximidades em sua escuna disse que viu um grande navio a vapor lutando contra a tempestade a cerca de 32 quilômetros a noroeste da ilha North Manitou, por volta das 20 horas do dia 28. O navio parecia indefeso e não havia nenhum movimento ou sinal de vida. Mais tarde, outro capitão viu móveis e partes da ponte do navio flutuando no lago perto da ilha South Manitou. Em seguida, outros 2 navios a vapor recolheram pedaços da cabine de pilotagem do W.H. Gilcher na mesma área. Ficou claro que a tempestade havia destruído o cargueiro e, tragicamente, ninguém sobreviveu. Os Grandes Lagos são um verdadeiro ponto de encontro para naufrágios e já houve entre 6.000 e 10.000 desses naufrágios aqui a partir do século XVII. Em 1679, o Le Griffon tornou-se a primeira embarcação europeia a desaparecer sem deixar rastros nos lagos. Ele navegou de Buffalo, Nova York, até Green Bay, Wisconsin, passando pelo Lago Erie, Rio Detroit, Lago St. Clair e Lago Huron antes de chegar ao Lago Michigan. Depois de uma parada em Green Bay, ele começou a voltar e, então, nunca mais foi visto. Em 1975, um dos naufrágios mais famosos aconteceu quando o enorme navio de transporte de minério SS Edmund Fitzgerald, de 222 metros, afundou no Lago Superior. Uma tempestade de outono deveria ter ficado bem ao sul de sua rota, mas as coisas mudaram rapidamente. Outro cargueiro, o Arthur M. Anderson, seguia atrás e manteve contato por rádio com o capitão do Fitz, Ernest McSorley. Na tarde de 10 de novembro, as ondas batiam no convés e as rajadas de vento de mais de 129 km por hora atingiam fortemente os 2 navios. Às 19h20, o Anderson não conseguiu mais contatar o Fitzgerald por rádio. Ele havia desaparecido do radar. Não houve pedido de socorro, nenhum aviso. O enorme navio havia simplesmente desaparecido. Mais tarde, as equipes de busca encontraram um naufrágio a 161 metros abaixo da superfície, dividido em 2 pedaços gigantes. Nenhum dos 29 tripulantes sobreviveu e ninguém testemunhou o que realmente aconteceu. Pode haver todos os tipos de motivos para essas tragédias, desde erros de julgamento e falhas no equipamento até o simples fato de estar no lugar errado na hora errada. Os Grandes Lagos são grandes massas de água com sistemas climáticos que você esperaria encontrar em mares. Esses mares interiores ficam bem no meio do continente, e ventos com forças de furacão e tempestades poderosas se formam aqui. Muitos deles ocorrem em novembro e dezembro, quando as águas ainda estão quentes do verão, mas o ar frio canadense está começando a descer. Há uma enorme diferença de temperatura entre o ar e a água. Essa diferença e os ventos fortes levam a ondas enormes. Além disso, o gelo se forma mais facilmente em água doce do que em água salgada. Ele se acumula rapidamente nos navios e os membros da tripulação também precisam se locomover em águas geladas complicadas. Os níveis de água aqui também são instáveis. Em anos úmidos, é mais provável que ocorram tempestades, o que aumenta o risco de danos ou desastres. Em 2020, estranhos sinais vindos das profundezas da Antártica provocaram ondas de choque nos noticiários. Em poucos dias, as manchetes explodiram. A NASA havia encontrado um universo paralelo onde o tempo corre ao contrário. Mas o que realmente aconteceu e o que os cientistas realmente detectaram? Bem, essa história é um caso de loucura, experimentos mal compreendidos e a necessidade humana de acreditar no mistério. Ainda hoje, a cada poucos meses, alguém republica uma manchete alardeando que a NASA encontrou um universo paralelo na Antártica. Um universo onde o tempo flui para trás, e as pessoas acreditam nisso. Mas não, a NASA não encontrou um mundo espelhado sob o Polo Sul ou algum tipo de realidade retrógrada em que as pessoas envelhecem ao contrário ou falam em frases rebobinadas. No entanto, algo curioso foi achado. Veja o que de fato aconteceu. Os cientistas estavam sobrevoando a Antártica com um instrumento de aparência estranha chamado ANITA, abreviação de Antarctic Impulsive Transient Antenna. Trata-se de uma máquina que flutua sobre a Antártica, basicamente um balão gigante com antenas. Ela escuta minúsculas partículas espaciais chamadas neutrinos.
Esses carinhas são super pequenos e fantasmagóricos, quase não têm peso e atravessam as coisas como se elas não estivessem lá, até mesmo planetas inteiros. Normalmente, esses neutrinos vêm do espaço e chovem sobre a Terra a partir de cima. A maioria deles, os comuns de baixa energia, simplesmente voa direto pelo nosso planeta como se fosse ar. Eles são como pequenos insetos voando através de uma cerca de arame. No entanto, existem alguns neutrinos de energia muito alta. Eles são muito raros e interagem com um pouco mais de frequência com a matéria e podem ser bloqueados. Se atingirem algo suficientemente denso, como a rocha e o metal no interior da Terra, podem finalmente se chocar com uma partícula e ser absorvidos. Isso é mais parecido com bolas de tênis rápidas que batem na cerca de vez em quando. Os neutrinos de baixa energia, que estão em toda parte e são bastante inofensivos, são praticamente indetectáveis, mas os de alta energia são exatamente o que o ANITA pode detectar. Quando batem no gelo, enviam algumas ondas de rádio fáceis de ouvir. Esse fraco sinal de rádio é chamado de efeito Ascarian. E sim, é exatamente por essa razão que o ANITA está sobrevoando a Antártica. Isso se deve ao fato de o gelo ser puro, seco e silencioso. É perfeito para captar esses sinais raros. Então, o que o equipamento detectou? Foi algo subindo por baixo do gelo, como um neutrino de alta energia vindo da Terra. O quê? Ok, vamos pensar logicamente. Talvez tenha começado em algum lugar no norte, percorrido todo o caminho através da Terra e saído do outro lado. Mesmo assim, é algo muito estranho que não deveria ter acontecido. Neutrinos com essa quantidade de energia deveriam ter sido parados dentro do planeta. Como dissemos, são absorvidos. Então, os cientistas pegaram um pequeno bug no cérebro. Isso não deveria ser possível com nossa física atual, a menos que algo que não entendemos esteja acontecendo. E quando você se depara com algo bizarro, explora todas as opções, até mesmo as mais loucas. O pesadelo começou. Um grupo de pesquisadores publicou um artigo sugerindo que esse estranho sinal poderia fazer sentido em um universo CPT simétrico. CPT significa charge, ou carga na tradução. Parity, paridade e time, tempo. Essas são basicamente 3 maneiras de virar o universo. Carga significa trocar todas as partículas por seus opostos. Por exemplo, troque os elétrons, os tipos com carga negativa, por positrons, seus gêmeos antimatéria com carga positiva. Paridade significa espelhar o universo, literalmente como olhar para ele pelo espelho. A esquerda se torna direita e a direita se torna esquerda. E tempo, é claro, significa correr o tempo para trás, como rebobinar um vídeo. Agora, há uma grande regra na física chamada simetria CPT. Ela diz que se mesmo mudando todas essas 3 coisas ao mesmo tempo, as leis da física ainda devem funcionar da mesma forma. Isso é meio insano, mas se você pegasse o universo inteiro e trocasse a matéria por antimatéria, o espelhasse e invertesse o tempo, ele ainda seguiria a mesma física. Por que isso acontece? Bom, em nosso universo, um elétron se choca com um positron e eles se aniquilam em fótons. Legal! Agora pegue isso, espelhe tudo. E o que se obtém? Bem, os fótons se transformam espontaneamente em um positron e um elétron, mas espelhados e invertidos. Ainda é a mesma física, mesmo que seja ao contrário. As equações ainda estão corretas, portanto a natureza acha que isso é válido. E aí veio a parte maluca. Alguns físicos pensaram, e se o Big Bang criou 2 universos? Um é o nosso, feito de matéria normal, avançando no tempo. O outro é um gêmeo espelhado, feito de antimatéria, retrocedendo no tempo a partir da nossa perspectiva. Isso não significa que alguém no outro universo sinta o tempo retrocedendo. Para essa pessoa, o tempo flui para frente, assim como para nós. Mas, do nosso ponto de vista, ela está se movendo do nosso futuro para o nosso passado, e vice-versa. Para essa pessoa, somos esquisitos que andam para trás. E se ambos os universos fossem imagens espelhadas exatas da CPT um do outro, isso significaria a mesma física, as mesmas regras, apenas simétricas. Não se trata de uma teoria maluca de ficção científica, mesmo que pareça. Ela ajuda a explicar mistérios estranhos da física, como, por exemplo, por que há tanta matéria em nosso universo, mas pouca antimatéria, embora ambas devessem ter sido criadas em proporções iguais, ou por que o universo é tão simétrico e equilibrado de algumas formas estranhas.
Então, voltando aos neutrinos, alguns cientistas sugeriram que talvez aquelas partículas que estavam subindo pudessem estar vindo daquele universo espelho CPT, atravessando para o nosso, como uma fenda entre duas realidades simétricas. E se você olhar dessa forma, é uma visão bastante ousada. É especulativa, não foi comprovada. É mais um experimento de pensamento legal, não uma realidade confirmada. Mas a mídia imediatamente explodiu e publicou um artigo com a manchete que dizia que encontramos a prova de um universo paralelo que retrocede no tempo na Antártica. E todos os outros grandes tabloides pegaram a notícia. Eles fizeram parecer que a NASA havia de fato encontrado um universo paralelo. A viagem no tempo é real, o multiverso está confirmado. Enquanto isso, as pessoas que trabalharam diretamente no Anitta quase tiveram um colapso mental. Elas tentaram intervir imediatamente para dizer que não foi nada disso que aconteceu. Explicou-se que os sinais eram incomuns, sim, mas havia muitas explicações normais que não exigiam reescrever as leis da física. Poderia até ser apenas um erro experimental, talvez um comportamento incomum das partículas ou lacunas na forma como modelamos as interações dos neutrinos. É claro que ninguém ouve os especialistas sobre o que eles descobrem, e quando uma ideia como essa chega à mídia social, torna-se quase impossível colocá-la de volta na caixa. Mas também não significa que o multiverso definitivamente não seja real. Longe disso, os físicos ainda estão explorando o conceito e presumem que alguns desses universos potenciais, se existirem, poderiam ter leis de física diferentes. Uma ideia, chamada de teoria dos muitos mundos, vem da física quântica. Ela diz que toda vez que algo pode acontecer de mais de uma maneira, como uma partícula se movendo ou uma decisão sendo tomada, todas essas possibilidades realmente acontecem, mas em universos separados. Portanto, poderia haver infinitas versões da realidade, cada uma ligeiramente diferente, derivando de cada evento. Talvez em um universo os dinossauros nunca tenham sido extintos. Quem sabe em outro você nunca tenha enviado aquela mensagem de texto embaraçosa. Outra hipótese é a chamada teoria do universo bolha. Após o Big Bang, o universo se expandiu incrivelmente rápido em um processo chamado inflação. Alguns cientistas acreditam que isso nunca parou completamente e ainda está ocorrendo em algumas regiões. Isso significaria que novos universos bolha estão se formando constantemente, cada um com sua própria versão da física. Nosso universo seria apenas uma bolha em um gigantesco mar cósmico de outras. A terceira ideia é sobre a matéria sombria. A escura é invisível, mas sua gravidade afeta o universo. Alguns cientistas acham que ela poderia ser feita de partículas semelhantes às que compõem a matéria comum, mas estão apenas escondidas de nós. Essa matéria espelho ou sombra poderia formar galáxias inteiras invisíveis e até mesmo vida, todas existindo bem ao nosso lado. Talvez não possamos detectá-la de nenhuma forma, exceto pela gravidade, por enquanto. Mas na física, todas essas coisas são apenas teorias, possibilidades matemáticas. Não temos nenhuma evidência direta de que sejam reais. Mas, se algum dia encontrarmos uma, esperemos que não seja o cenário do menino que chorou lobos. Os verões no Oriente Médio são tão quentes que mudam drasticamente a paisagem e fazem cidades inteiras ressurgirem do passado. Foi o que aconteceu em 2018, quando a cidade construída por um império misterioso no Rio Tigre foi finalmente liberada de sua armadilha de água. Arqueólogos correram para o local, pois não queriam perder a rara chance de escavar o local e aprender mais sobre a sua história. Eles acreditam ter encontrado a cidade Zakiko da Idade do Bronze, fundada há mais de 3.000 anos e totalmente submersa nos anos 80, quando uma represa foi construída em seu lugar. Ela costumava ser um centro movimentado do Império Mitanni para caravanas na popular rota comercial. Tinha água, o que é uma raridade na área, e era uma garantia de sucesso. Sabemos muito pouco sobre o outrora poderoso império, pois os cientistas não encontraram nenhuma crônica escrita nos locais escavados. É por isso que os arqueólogos ficaram entusiasmados ao encontrar um palácio inteiro do governante local. Vários anos depois, quando a área ficou livre da água novamente, foram encontradas algumas fortificações que protegiam a cidade de inimigos. O ponto alto da sua expedição foi encontrar um enorme depósito público para mercadorias comerciais e colheitas, pilhas de trigo e cevada, além de metal e madeira importados. O pão era o alimento básico para os habitantes locais, e eles também adoravam grandes panelas de sopas de legumes e ensopados para o almoço.
Cada família criava ovelhas, cabras, vacas e porcos, de modo que tinham uma fonte constante de leite e carne para ocasiões especiais. Todas as construções encontradas até agora foram feitas com tijolos moldados a partir de lama. As paredes, que ficavam submersas por mais de 40 anos, estão muito bem preservadas, como se tivessem sido tapadas por água ainda ontem. O Palácio Real se destaca por ser maior do que as outras construções, ter paredes mais grossas e até mesmo pavimentos feitos de tijolos de barro cozido que foram selados para serem à prova d'água. O rei local deve ter mantido boas relações com o imperador do Império Maior, do qual Zakiko era dependente. Os comerciantes que viviam na cidade coletavam vigas de madeira e as levavam para os armazéns. As vigas chegavam pelo rio Tigre, vindas das florestas nas montanhas ao norte e a leste da Mesopotâmia. Os comerciantes vinham até aqui para vender suas mercadorias e depois atravessaram o rio Tigre a caminho das fronteiras. Zakiko prosperou como centro de comércio por cerca de 6 séculos, até ser atingida por um grande terremoto em 1350. Arqueólogos encontraram 5 vasos de cerâmica contendo mais de 100 tabletes de argila feitos logo após o terremoto. É quase um milagre que pequenas placas de argila não queimada tenham conseguido sobreviver debaixo d'água por décadas. Aqueles que as criaram devem ter feito anotações na argila enquanto ela ainda estava úmida. Eles escreviam sobre qualquer coisa, desde colheitas recém-armazenadas até notas para outros reinos. Depois deixavam a mensagem secar ao sol. Os escribas tinham até mesmo que aprender um idioma diferente para que todos fora da cidade pudessem ler. Os cientistas acreditam que os tabletes encontrados faziam parte de um arquivo particular. Eles esperam decifrar as anotações para saber mais sobre a história de Zakiko e de todo o império após o terrível terremoto. Os danos aos edifícios foram tão grandes que foi impossível restaurar Zakiko à sua antiga glória, e se houve algum sobrevivente, deve ter deixado a cidade. Várias décadas depois, os assírios, que também viviam na Mesopotâmia, estabeleceram-se aqui. Eles construíram suas casas sobre as ruínas da cidade abandonada e usaram como muros externos todas as estruturas que conseguiram encontrar dos antigos residentes. Mas eles permaneceram aqui por apenas 50 anos e então decidiram construir uma nova capital em um solo mais fértil para ganhar um bom dinheiro com a agricultura. Os arqueólogos que trabalhavam em Zakiko tiveram que interromper as escavações quando o nível da água voltou a subir e cobriu a cidade. Eles selaram as ruínas com folhas de plástico bem ajustadas e colocaram pedras e cascalho por cima. Eles esperam que isso ajude a proteger o local de valor inestimável contra a erosão da água e evite que ele desapareça completamente. Eles sabem como a água da represa é importante para a região, mas se ela voltar a baixar, eles prometem continuar as escavações. Havia uma comunidade movimentada no atual deserto de Taklamakan, na China, há cerca de 1.600 anos. Ela vivia ao longo do rio Nia, que atravessava o deserto por quilômetros e obtinha sua água do derretimento da neve nas montanhas. Após 3 anos de trabalho na área, arqueólogos e cientistas conseguiram desenterrar 8 tumbas no deserto. Graças ao calor do deserto, as roupas e os artefatos dentro delas estavam quase como novos. As pessoas que as usavam devem ter vivido na antiga cidade de Nia. Nia costumava fazer parte de um reino próspero no centro da rota comercial da Rota da Seda e tinha uma população de mais de 3.000 pessoas. Depois, as areias do deserto se tornaram selvagens e engoliram a cidade inteira. Os arqueólogos só encontraram as ruínas de Nia no início do século XX. Cientistas de diferentes países tentaram resolver seus mistérios. Parece que as tumbas descobertas no final do século XX pertenciam a pessoas ricas. Havia alguns itens caros em seu interior: uma aljava e um arco, pontas de flechas de metal, brincos de ouro e um colar de contas de vidro, uma caixa de laca com um pente, maquiagem e um kit de costura em uma das tumbas. Havia também seda de alta qualidade, e mesmo as cores vivas, como o verde e amarelo, não desbotaram. O tecido também tinha caracteres chineses, com citações de livros históricos que ajudaram cientistas a identificar o período em que foi feito. Posteriormente, os arqueólogos também encontraram um grande local de moradia e o restante de 3 edifícios em ruínas. Provavelmente serão necessários muitos anos para entender por que a cidade caiu e o que aconteceu com seu povo. Arqueólogos sauditas e franceses se uniram perto de Riad, capital da Arábia Saudita, e encontraram um antigo assentamento que data de 8.000 anos atrás. Os cientistas usaram todo tipo de tecnologia bacana, como escaneamento a laser, drones e fotografia aérea para desenterrar essa joia da era neolítica. Eles encontraram um assentamento em um ponto de acesso arqueológico local. Entre os tesouros que descobriram estavam um templo de pedra, restos de um altar e mais de 2.000 sepulturas.
Todas essas descobertas nos informam sobre práticas e rituais antigos. A equipe também encontrou as fundações de 4 enormes edifícios, torres angulares e pátios ao ar livre, todos com reservatórios subterrâneos para armazenar água para uso agrícola. Havia também um sistema de irrigação inteligente com canais e cisternas, o que permitiu que a cidade prosperasse em um dos desertos mais secos do mundo. Desenhos rupestres gravados na montanha próxima retratavam a vida cotidiana dos habitantes locais. As escavações estão sendo feitas na área há mais de 40 anos e os cientistas seguem encontrando novos artefatos para responder a mais perguntas. Pescadores encontraram ossos, ferramentas e artefatos antigos com 9.000 anos de idade no fundo do Mar do Norte. Arqueólogos e paleontólogos britânicos e holandeses correram para ver as descobertas, pois esperavam que pudessem ser evidências da submersa Doggerland. E eles não ficaram desapontados. Havia até mesmo conjuntos perfeitos de pegadas deixadas por povos mesolíticos que aqui viveram. 12.000 anos atrás, durante a última era glacial, as ilhas britânicas não eram ilhas. Havia uma massa de terra composta de muitas colinas, pântanos e florestas densas que as conectava ao continente europeu. Essa massa de terra era Doggerland, onde uma sociedade pré-histórica de caçadores-coletores vivia e prosperava. Mas então o nível do mar começou a subir a uma velocidade de 1 a 2 metros por século, pois as geleiras estavam derretendo lenta, mas continuamente. Os habitantes locais tiveram que se mudar para áreas que hoje pertencem à Inglaterra e à Holanda. Os especialistas decidiram aprender mais sobre a história de Doggerland usando dados de empresas petrolíferas que trabalham no Mar do Norte. Até agora, foram criados modelos digitais de como a área de 47.000 km² poderia ter sido antes de desaparecer sob as ondas. Ainda é preciso analisar amostras de antigos insetos e plantas e o DNA de animais para obter um quadro completo. A terra vermelha e ressecada sob seus pés está tremendo. Grandes rachaduras estão se abrindo no solo, ameaçando engoli-lo. Mas, diferentemente da Terra, esses terremotos não estão vindo do interior do planeta. Uma ameaça vinda do espaço os está provocando. Os cientistas fizeram uma descoberta chocante sobre os terremotos em Marte. Usando inteligência artificial e os dados do InSight da NASA, eles descobriram que alguns desses tremores são causados por impactos de meteoritos. Isso significa que o planeta é atingido 2,5 vezes mais frequentemente do que pensávamos. E novas crateras estão se formando o tempo todo. Mas a parte mais assustadora é que esses impactos não abalam apenas o solo. Eles enviam poderosas ondas de choque para as profundezas do planeta, revelando uma rodovia sísmica oculta e um interior instável, diferente de tudo o que imaginávamos. Isso muda tudo o que pensávamos saber sobre Marte. Portanto, agora a grande questão é: o que mais está escondido sob a superfície? Mas vamos seguir primeiro a linha de pensamento dos cientistas. Eles pegaram dados de terremotos marcianos coletados pelo módulo de aterrissagem InSight da NASA e os compararam com crateras de impacto recentes detectadas pelo Mars Resonance Orbiter. Foi então que descobriram que alguns choques criaram uma rodovia sísmica através do manto em vez de serem absorvidos pela crosta. Embora a NASA tenha desativado o InSight em 2022, os dados dele ainda são preciosos. O módulo de aterrissagem que colocou um sismômetro no planeta vermelho registrou mais de 1.300 tremores por lá, alguns causados por rachaduras em rochas subterrâneas sob calor e pressão, e outros, aparentemente, por meteoroides que atingiram a superfície. Ao estudar como as ondas sísmicas se movem através da crosta, do manto e do núcleo, os cientistas continuam a montar a estrutura profunda de Marte. No passado, os pesquisadores já associavam crateras de impacto a dados sísmicos. Mas esses novos estudos mostram pela primeira vez que um novo choque foi relacionado a terremotos detectados em Cerberus Fossae. Essa é uma região altamente ativa a 1.640 quilômetros de distância do InSight. Os cientistas descobriram essa cratera de 21 metros de largura, muito mais distante dele do que o esperado, se considerarmos a força das ondas sísmicas que ela produziu.
Acreditava-se que a crosta de Marte absorvia a maior parte da energia dos impactos, o que limitaria a distância que as ondas sísmicas poderiam percorrer. Mas a análise dessa cratera revelou que, em vez de serem amortecidas, as ondas seguiram um caminho mais direto e profundo pelo manto do planeta. Essa descoberta inesperada sugere uma rodovia sísmica que permite que os terremotos se espalhem muito mais longe do que se acreditava anteriormente. Agora, a equipe do InSight precisará reavaliar seus modelos de composição e estrutura do interior de Marte. E então poderemos entender melhor como os sinais sísmicos gerados por impactos podem atingir tais profundidades. A classificação manual da grande quantidade de dados teria levado anos, mas felizmente, hoje em dia existem novas ferramentas e os cientistas podem passar de dezenas de milhares de imagens para apenas algumas em questão de dias. Assim, eles se concentraram em encontrar crateras em um raio de aproximadamente 3.000 quilômetros da localização do InSight. O objetivo era identificar aquelas que se formaram enquanto o sismômetro do módulo de pouso estava ativo. Comparando imagens de antes e depois da câmera do contexto ao longo do tempo, eles identificaram 123 novas crateras para cruzar com os dados sísmicos do InSight. Dessas, 49 eram possíveis correspondências para terremotos detectados pelo sismômetro do módulo. E depois de realizar mais algumas análises, a equipe decidiu que a cratera de impacto Cerberus Fossae, de 21 metros, foi a principal descoberta. Esse achado provavelmente ajudará os cientistas a diferenciar entre os sinais de terremotos internos e os causados por impactos de meteoroides. Inicialmente, eles acreditavam que a Cerberus Fossae produzia muitos sinais sísmicos de alta frequência, ligados a terremotos originados no interior de Marte. Mas os novos dados sugerem que parte dessa atividade pode ter sido provocada por choques e não por processos internos. Outro mistério que os cientistas não conseguem desvendar há 50 anos é porque Marte é dividido em duas metades muito diferentes. Mas graças às gravações de terremotos marcianos, eles podem ter finalmente encontrado a resposta. Desde a década de 1970, sabe-se que o planeta tem duas regiões distintas. As terras baixas do norte cobrem cerca de 2/3 do hemisfério norte, e as terras altas do sul constituem o restante. Elas ficam cerca de 5 quilômetros mais altas do que as terras baixas do norte, e a crosta, a camada externa, como uma concha, é mais espessa no sul. Essa estranha divisão é conhecida como a dicotomia marciana. Há duas possíveis explicações para esse desequilíbrio. Uma teoria sugere que um processo interno desconhecido criou a diferença. A outra afirma que uma colisão maciça, provavelmente com uma rocha espacial do tamanho da Lua ou vários impactos menores, remodelou a superfície do planeta. Mas ela é extremamente antiga. É por isso que tem sido difícil identificar exatamente o que aconteceu. Mas agora, um novo estudo publicado em 27 de dezembro de 2024 usou dados de terremotos de Marte do InSight da NASA para descobrir se a causa dessa diferença está nas profundezas do planeta. O módulo foi posicionado próximo ao limite entre as terras baixas do norte e as altas do sul. Sua missão incluía o registro de ondas sísmicas de terremotos marcianos que viajam pelo manto do planeta, a camada da rocha abaixo da crosta. Assim, os cientistas compararam como essas ondas se moviam sob as terras baixas e as altas. Eles procuraram diferenças no interior profundo marciano. Descobriu-se que as ondas sísmicas perdiam energia muito mais rapidamente ao atravessar as terras altas do sul. Isso significa que o manto sob essa região é significativamente mais quente do que no norte. Essa é uma evidência convincente de que forças planetárias internas, e não um impacto externo, causaram a divisão incomum de Marte. A equipe de pesquisa acredita que a diferença de temperatura sob as duas metades pode ser atribuída a uma antiga atividade tectônica. Ela chegou a moldar o planeta, mas depois parou. Em algum momento no passado, Marte teve placas tectônicas em movimento, como a Terra. À medida que elas se deslocavam, juntamente com a rocha derretida abaixo, poderiam ter criado a dicotomia marciana. Mas por fim, o movimento parou, deixando para trás o que os cientistas chamam de tampa estagnada. Trata-se de uma camada espessa e imóvel sobre o interior derretido do planeta. Se isso for verdade, pode significar que o manto sob as terras altas do sul ainda está subindo,
enquanto o que fica sob as terras baixas do norte está afundando mais em direção ao núcleo. Esse processo contínuo poderia explicar por que a crosta é mais espessa no sul. Ao mesmo tempo, não podemos descartar completamente a ideia de que o impacto externo tenha criado a dicotomia. Alguns estudos recentes sugerem que uma colisão gigante ainda pode ser uma explicação possível. Para resolver definitivamente esse mistério, os cientistas precisarão de mais dados de tremores marcianos e modelos detalhados de como Marte se formou originalmente. A propósito, se algum dia você decidir visitar o planeta, talvez encontre o herói do nosso vídeo de hoje, o próprio módulo de pouso InSight. Ele deveria ter sido lançado em março de 2016, mas um problema com um de seus instrumentos causou um atraso. Foi um vazamento de vácuo em um sismômetro. A NASA remarcou o lançamento para maio de 2018 e o problema foi resolvido nesse meio tempo. Mas esse contratempo aumentou o custo total de 675 milhões de dólares para 830 milhões de dólares. Ainda assim, o InSight aterrissou com sucesso em Marte em 26 de novembro de 2018. Mas, com o tempo, a poeira se acumulou em seus painéis solares, dificultando a recarga. O módulo de pouso funciona com painéis solares e baterias, porém precisa de rajadas de vento ocasionais, chamadas de eventos de limpeza, para remover a poeira dos painéis. Infelizmente, o local onde ele aterrissou não recebeu ventos suficientes para manter a sonda totalmente energizada. Em fevereiro de 2021, durante o inverno marciano, uma poeira espessa cobriu os painéis e eles estavam produzindo apenas 27% de sua capacidade total. Para economizar energia, a NASA começou a colocar o InSight em modo de hibernação, desligando os instrumentos gradualmente para manter seus componentes eletrônicos aquecidos. Eles esperavam que um clima melhor permitisse que o módulo recarregasse e acordasse em julho de 2021. Em maio daquele ano, a equipe encontrou uma maneira inteligente de restaurar parte da energia usando o braço do InSight para mover areia para os painéis, ajudando o vento a limpar parte da poeira. Mas no final, ele estava gerando apenas 1/10 da energia da luz do Sol do que no momento de sua chegada. Em julho de 2022, a NASA o colocou em modo de baixa potência para continuar detectando terremotos marcianos. O módulo de pouso continuou operando até dezembro de 2022. Em 20 de dezembro, a NASA anunciou que o InSight havia perdido contato com a Terra 5 dias antes, e a missão terminou oficialmente em 21 de dezembro de 2022.